maior parte das pessoas vive acreditando que seus pensamentos são apenas respostas naturais ao que acontece ao redor, como se a mente fosse apenas um espelho, refletindo o que o mundo externo apresenta. Mas e se não for assim? E se a mente for mais do que um espelho? E se ela for uma lente? Uma lente que distorce, amplia, escurece ou ilumina tudo o que você enxerga, dependendo de como você a ajusta. Tony Robbins costuma dizer que a qualidade da sua vida é a qualidade dos seus pensamentos. E isso não é apenas uma frase bonita. É uma chave. Uma chave que abre a porta para uma nova compreensão. Você não vive o que acontece. Você vive o que pensa sobre o que acontece. E isso muda tudo. Imagine que sua mente é como uma antena. Ela está o tempo todo captando e emitindo frequências. Frequências que muitas vezes você nem percebe que está sintonizando. Se você acorda todos os dias com os mesmos pensamentos, sentindo as mesmas emoções, reforçando os mesmos medos, mesmo sem perceber, então você está vivendo o mesmo dia, energeticamente, repetidamente. Como Joe Dispenza revela em seus estudos, mais de 90% dos pensamentos que temos hoje são exatamente os mesmos de ontem. E se os pensamentos criam emoções e as emoções moldam sua vibração, então viver pensando o mesmo é viver vibrando o mesmo. E viver vibrando o mesmo é atrair quase inevitavelmente as mesmas experiências, mesmo que você diga que deseja mudar. Por isso, a grande pergunta que abre este vídeo não é como mudar a sua vida, mas como mudar o que a sua mente acredita sobre a vida que você está vivendo agora? Porque é aí que mora a raiz silenciosa que alimenta seus padrões, seus medos, seus desejos ocultos. A mente, quando não é observada, se transforma numa repetidora automática de crenças antigas. Você começa a reagir às situações não como quem é livre, mas como quem está condicionado. E o pior, você nem percebe que está repetindo os mesmos julgamentos, as mesmas histórias, as mesmas conclusões limitantes que foram plantadas em você muito antes de você ter consciência disso. Mas e se hoje for o dia em que você começa a enxergar essa lente? E se hoje for o dia em que você decide regular essa antena interna? Não com força, não com cobrança, mas com consciência. E se hoje você der o primeiro passo para usar sua mente como canal de conexão, não como prisão de possibilidades? Esse vídeo é um convite para mergulhar na estrutura invisível dos seus pensamentos, para entender como sua mente vem criando, todos os dias, a realidade que você acredita estar apenas vivendo. Não é sobre pensar positivo, é sobre pensar com presença, é sobre sentir com intenção, é sobre alinhar pensamento e emoção com coerência para finalmente deixar de sobreviver e começar a criar. Vamos juntos. Há uma crença silenciosa, quase universal, de que quanto mais pensamos sobre um problema, mais controle teremos sobre ele. Pensamos, repensamos e pensamos de novo, como se o simples ato de pensar fosse capaz de reorganizar a realidade. Mas a verdade é que, na maioria das vezes, não estamos usando a mente. Estamos sendo usados por ela. Ela se torna uma voz que repete os mesmos argumentos, os mesmos medos, os mesmos cenários improváveis. E o que parecia raciocínio se revela como um looping, um ciclo vicioso de preocupação disfarçada de precaução. Você já se sentiu mentalmente exausto, mesmo sem ter feito nada? Já percebeu que, às vezes, pensar cansa mais do que agir? Isso acontece porque a mente, sem direção, começa a girar em torno de si mesma. Tony Robbins fala sobre como a mente precisa de clareza, mas também de comando. Quando não há liderança interna, os pensamentos se tornam como soldados sem general. Marcham, gritam, se agitam, mas não saem do lugar.
E é aí que mora a prisão. A pessoa acredita que está resolvendo, mas está apenas revivendo. Acredita que está se preparando, mas está apenas se sabotando. Pensar demais não é sabedoria. Muitas vezes é medo disfarçado de planejamento. É a tentativa desesperada de prever todas as variáveis, de garantir que nada sairá errado. Mas a vida não responde ao excesso de pensamento. Ela responde à coerência vibracional. Se seus pensamentos são baseados em medo, insegurança e escassez, então é isso que sua vibração emana, mesmo que suas palavras digam o contrário. É como tentar mudar a música apenas trocando a letra, sem alterar a melodia emocional por trás. Essa prisão do pensamento repetitivo é sorrateira. Ela se apresenta como racionalidade, maturidade, responsabilidade. Mas, no fundo, é apenas o ego tentando se proteger da vulnerabilidade de viver no agora. A mente insiste em permanecer no passado ou controlar o futuro porque sente que o presente é incerto demais. Mas é só no agora que a mudança acontece. É só aqui, nesse exato momento, que você pode escolher um novo foco, uma nova interpretação, uma nova energia. A verdadeira liberdade mental começa quando você percebe que pensar muito não é pensar melhor. Que insistir em entender tudo é, muitas vezes, uma forma sofisticada de adiar a ação. E que repetir velhos pensamentos é repetir velhas dores. A partir daqui, vamos explorar o que realmente sabota sua mente e como sair desse labirinto interno com leveza, consciência e presença. Vivemos em uma era de estímulos incessantes. A cada deslizar de dedo, uma nova imagem, uma nova promessa, uma nova comparação. O cérebro se acostumou com pequenos picos de prazer, aquela notificação que vibra, aquele like inesperado, aquele vídeo de poucos segundos que distrai da dor. Mas o que parece inofensivo vai pouco a pouco condicionando a mente a viver no curto prazo. Como uma criança que só quer o doce, o cérebro passa a rejeitar tudo que exige presença, foco e profundidade. Tony Robbins chama isso de state priming, o ato de preparar o estado emocional antes de qualquer ação. Mas o que acontece quando esse estado é moldado diariamente por recompensas rasas? A dopamina, esse neurotransmissor do desejo e da recompensa, passa a ser o maestro de uma orquestra caótica. Cada novo estímulo reforça a necessidade do próximo, e assim a mente nunca descansa. Ela pula de pensamento em pensamento como quem salta pedras em um rio sem nunca parar para sentir a água. O mais curioso é que a maioria das pessoas nem percebe esse vício silencioso. Acredita que está sendo produtiva porque está ocupada. Mas ocupação não é presença. Fazer muito não é o mesmo que viver com propósito. A mente vai sendo empurrada por essa busca constante por pequenos prazeres e, aos poucos, perde a capacidade de sustentar clareza por mais de 5 minutos. Qualquer tentativa de foco vira desconforto. Qualquer silêncio vira ameaça. É por isso que tantos falham ao tentar meditar, ao tentar visualizar, ao tentar transformar. Porque estão tentando usar uma mente que já foi condicionada a não permanecer. Uma mente treinada pela dopamina a buscar o rápido, o imediato, o superficial. Joe Dispenza fala sobre a necessidade de reeducar o corpo emocional. E isso começa por interromper esse ciclo invisível, acordar e não pegar o celular, sentar-se por alguns minutos sem distração, observar o desconforto sem reagir. Pode parecer pequeno, mas nesses gestos simples começa a mudança vibracional. Quando você quebra a rotina de prazer automático, abre espaço para um estado mais profundo de percepção. Um estado onde o foco não é mais um esforço, mas uma escolha. Um estado onde a clareza não precisa ser forçada, porque ela já está ali, soterrada, sim, mas intacta. A dopamina não é o vilão. O problema não está em sentir prazer, mas em tornar-se escravo dele.
Quando a mente aprende a pausar, a escolher onde colocar sua energia, ela retoma o poder. E nesse poder silencioso mora a verdadeira produtividade, aquela que nasce da coerência entre o que se pensa, sente e faz. Existe um tipo de pensamento que não passa pela boca, mas vibra no corpo. Uma espécie de crença silenciosa, quase imperceptível, que molda não só as decisões que tomamos, mas o que permitimos sentir, conquistar, viver. É como um sussurro contínuo no fundo da mente. Isso não é para mim, não sou capaz, já é tarde. Essas frases não aparecem em voz alta, mas elas se escondem nos gestos que não damos, nas oportunidades que recusamos, nos amores que afastamos sem perceber. Tony Robbins sempre diz que o que determina a sua vida não é o que acontece com você, mas o que você decide sobre o que acontece com você. E essas decisões, muitas vezes inconscientes, são tomadas a partir de crenças profundas que foram instaladas ainda na infância ou ao longo de experiências marcadas por dor e rejeição. Com o tempo, essas crenças deixam de ser pensamentos e passam a ser identidade. Você não apenas pensa que não é suficiente, você sente isso. E ao sentir, você vibra. Joe Dispenza explica que o sistema límbico, responsável por processar as emoções, tem o poder de cristalizar esses sentimentos até que eles se tornem padrões energéticos. O corpo se acostuma a viver em uma determinada frequência, medo, dúvida, culpa, e essa frequência passa a ser a base da sua realidade. Como se sua antena estivesse sempre sintonizada na estação do quase, do não dá, do só mais tarde. E sem perceber, você começa a atrair apenas experiências que confirmem essas crenças. Mas e se o primeiro passo não for acreditar no contrário, e sim questionar o que você vem acreditando? Em vez de aceitar o julgamento automático da mente, isso não é para mim, substituí-lo por uma pergunta consciente: por que não seria? Essa simples troca tem o poder de interromper padrões mentais e abrir novas possibilidades no campo vibracional. A pergunta, diferente da afirmação limitante, convida o cérebro a buscar uma resposta nova, fora dos caminhos repetidos. Reestruturar crenças não é sobre se convencer de algo positivo. É sobre desinstalar o que já não faz sentido e criar espaço para o que pode ser verdade agora. Como alguém que decide mudar a mobília da casa depois de perceber que já não combina com quem se tornou. Você pode manter o ambiente antigo por inércia ou pode começar a redecorar com consciência, escolhendo o que fica, o que sai, o que representa o que você quer sentir e viver daqui para frente. Seu campo energético responde menos ao que você deseja intelectualmente e mais ao que você acredita emocionalmente. Quando você começa a observar suas crenças com gentileza e curiosidade, algo se move. E esse movimento, ainda que discreto, já é transformação. Porque a verdade é que você não precisa pensar diferente para mudar. Você precisa sentir diferente. E isso começa quando você para de repetir o que um dia disseram que era verdade e começa a escutar o que a sua alma está tentando lembrar. Nem sempre o pensamento é aliado. Às vezes, ele é apenas uma armadura, um mecanismo sutil de proteção contra dores que ainda não conseguimos nomear. A mente hiperativa, aquela que está sempre projetando, planejando, antecipando, muitas vezes é apenas uma forma refinada de fuga. Fugimos do corpo, fugimos do agora, fugimos de nós mesmos. A verdade é que existe um lugar dentro de nós onde a lógica não alcança, onde as explicações racionais perdem o sentido. Esse lugar se chama sentir. E sentir assusta porque nos coloca em contato direto com o que evitamos há anos. A tristeza não resolvida, a raiva que engolimos, o medo que disfarçamos de força. Então, a mente se torna um escudo, e esse escudo, por mais inteligente que pareça, mantém você distante da vida real.
Joe Dispenza explica que pensamentos produzem substâncias químicas que afetam todo o corpo e que, com o tempo, nosso corpo se vicia nessas emoções, mesmo que sejam negativas. O cérebro repete os mesmos pensamentos, não porque são úteis, mas porque são familiares, e assim nos agarramos ao pensamento como se ele nos desse controle, mas o que realmente acontece é o oposto. Quanto mais pensamos, menos sentimos. E quanto menos sentimos, mais nos desconectamos da nossa verdade interna. Tony Robbins costuma dizer: "Motion creates emotion." O movimento cria emoção, mas ele não está falando apenas de movimento físico. Ele fala do movimento interno, aquele que acontece quando nos permitimos parar de pensar e começamos a observar. Quando deixamos de tentar entender e passamos a simplesmente estar. Porque é no corpo, não na mente, que a transformação começa. Pense em uma ferida. Quando você a ignora, ela infecciona. Quando você a observa, limpa e cuida, ela cicatriza. Sentimentos são assim. Quando reprimidos, viram sintomas. Quando acolhidos, viram cura. Mas enquanto você se mantiver no pensamento constante, vai continuar orbitando a dor sem atravessá-la. Vai continuar buscando respostas que só o silêncio poderia trazer. É preciso coragem para sentir, coragem para sair da cabeça e entrar no coração, para deixar que o corpo fale, que a respiração te guie, que a alma sussurre o que a mente não quer ouvir. E essa coragem, por mais sutil que pareça, é o que diferencia quem vive repetindo padrões de quem começa, de fato, a criar uma nova realidade. Porque só quem sente é capaz de se transformar, e só quem se transforma encontra paz. Existe um momento sagrado entre o velho e o novo, um espaço silencioso entre o pensamento repetitivo e a consciência desperta. É ali, nesse intervalo quase invisível, que a transformação começa. E o segredo está em não esperar por grandes revoluções externas, mas em criar pequenos rituais internos que reprogramam, pouco a pouco, a forma como você pensa, sente e vive. A primeira etapa é interromper o padrão, e isso começa no corpo. A mente só muda quando o corpo muda. Por isso, a primeira chave é simples, porém poderosa. Mude sua postura, mude sua respiração, endireite a coluna, inspire fundo, exale devagar, traga presença ao instante. Isso corta o fluxo automático do pensamento e convida o sistema nervoso a sair do estado de sobrevivência. A segunda etapa é instalar um novo foco emocional. Mas não basta repetir afirmações lógicas. A mente consciente entende palavras. O subconsciente entende sensações. É preciso visualizar com o corpo e não com o intelecto. Imagine-se vivendo a vida que deseja, mas sinta como seria acordar nela. Como o seu peito se comporta? Qual seria o sabor da manhã? Que cor teria o seu dia? Traga texturas, temperaturas e sentimentos reais. O cérebro não distingue o que é vivido do que é intensamente imaginado. E isso é neurociência, não mágica. A terceira etapa é alinhar isso com microações concretas. Pequenos gestos simbólicos ou práticos que confirmam ao seu sistema que algo está diferente. Pode ser algo tão simples quanto trocar a trilha sonora que ouve ao acordar. Pode ser caminhar por uma nova rua. Pode ser escrever uma intenção antes do café. O importante não é o tamanho da ação, mas sua coerência vibracional com aquilo que você deseja criar. Tony Robbins ensina que a transformação duradoura não vem de momentos de pico, mas de consistência emocional. E reprogramar a mente é um processo vivo, um exercício diário de escolher, a cada manhã, um novo estado interno, um novo início. Ao aplicar essa técnica, você sai do modo automático e entra no modo criador. Você deixa de esperar por um milagre e se torna o próprio milagre. Porque, no fim, não é sobre controlar os pensamentos, é sobre cultivar o solo em que eles nascem.
E quando esse solo muda, tudo floresce de maneira diferente, até você. Talvez o maior engano que cometemos seja acreditar que somos aquilo que pensamos, quando, na verdade, somos aquilo que sentimos repetidamente. Tony Robbins disse com clareza: não é o pensamento isolado que molda a sua vida, mas o estado emocional que você alimenta todos os dias. A mente é apenas a superfície. O que realmente comanda sua realidade está abaixo, no silêncio, na vibração, na intenção. Neville Goddard nos lembra de algo ainda mais profundo. A imaginação, quando emocionalizada, é o ensaio vibracional da realidade futura. Ou seja, aquilo que você sente com verdade já está em processo de criação, mesmo que os olhos ainda não vejam. Não é mágica. É coerência entre energia, emoção e intenção. Imagine sua mente como um jardim. Se você não escolhe o que plantar, crescerão ervas daninhas. As sementes da dúvida, do medo, da escassez, germinam sozinhas, porque foram regadas por anos. Mas basta uma única escolha consciente, repetida com amor e intenção, para começar a mudar o solo. E quando o solo muda, até o sol parece nascer diferente. A mente não é seu inimigo. Ela só está repetindo o que aprendeu. Mas agora você está reaprendendo, está escolhendo, está se lembrando do seu poder de moldar a realidade a partir do que vibra dentro de você. Então, que a pergunta final fique vibrando no seu peito como um lembrete suave. Você pensa como quem já é, ou como quem ainda duvida? Porque o universo não responde ao que você deseja com palavras, mas ao que você sente com constância. Use sua mente como um canal de alinhamento, um canal silencioso, sutil, intencional. Porque a verdadeira criação não faz barulho, ela começa no íntimo e se espalha como luz.